gracias. Obrigado a todos. Bom, eu não sei falar espanhol, vou tentar falar um pouquito em portuñol. Agradecer mucho la invitación para estar aquí con vosotros. Estoy muy contento de estar aquí. Mi charla es un poquito parecida con la charla que ha hecho del Congreso de Barcelona, de CEAP, porque el tema es lo mismo, pero voy a enfocar en cositas un poco diferentes. Si tienes algunas dudas, si las palabras no se entienden, por favor, pido que me corrijan. ¿Okay? Como ha dicho nuestro colega radiólogo primero, que ha dicho que lo médico radiólogo que ha hablado antes del almuerzo, que ha dicho que muchas veces vamos ficando un poco más viejos en la profesión y no tenemos que ser políticamente correctos. Yo tengo ya 30 años de profesión y también ya no tengo mucha paciencia para ser políticamente correcto. Y ya he vivido un poco, ya he pasado por muchas fases, diferentes etapas en la profesión. Cuando he comenzado la profesión, especialmente la formación en Portugal, era una formación que no tenía cualquier nivel universitario. Era una formación que era a un nivel de un curso secundario, prácticamente. Y ya ha pasado mucha cosa y ya he visto mucha cosa y ya me siento un poco a voluntad para no ser políticamente correcto. Isso implica que muitas vezes vou dizer algumas coisas que provavelmente al fim alguns de vocês calhar me vão a odiar, pero voy a decir lo que siento y eso que siento es fruto de mi experiencia. ¿Okay? No voy a decir porque me apetece, voy a decir porque siento, porque he vivido eso. ¿Okay? Muy bien, esto va... ok. De más. Esto es solamente un resumen que probablemente ya conoces aquí con todas las profesiones que están en estas jornadas, que ha retirado del programa y con las semejanzas en Europa. Aquí con un resumen que ha tirado también del site europeo y que pueden ver que España está próxima en Europa solamente de Alemania en las profesiones de técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico y técnico superior de anatomía patológica y citología, en dietética. No caso de diagnóstico y radioterapia, también tiene allí a la Letonia. No sé si es la misma palabra en español. Sí, ok. Y después en ortoprotésica tienes muchos más países y aquí hay una gran diversidad, porque en algunos países la formación es abajo de España. Hay mucha diversidad en ortoprotésica. No sé si hay algún protésico aquí en la sala. ¿No? ¿No hay? Ok. Y en salud ambiental, España aquí está sola, porque la formación existe solamente en España con el formato que existe y con un nombre de la profesión así. Audiología, audioprotesis, hay muchos países con la formación semejante a España. Por tanto, tirando estes casos de ortoprotesia y audiología, los otros, España se queda un poco sola, lo que impide la libre circulación de profesionales y es un handicap, es un obstáculo que los profesionales aquí tienen que ultrapasar. Y eso impide a España de competir con los otros países en el espacio europeo. Y yo acredito que eso es algo que a España no quiere, no pretende, no es objetivo, probablemente, pienso yo.
E isso é algo que acho que tem que ser ultrapassado, penso eu, porque ninguém deseja. Por outro lado, acho que o futuro é prometedor. Acredito nisso porque todos os países, en todos los otros países, la formación ha evoluido y se destaca pela positiva. Y las profesiones tienen mucho futuro, porque son profesiones que tienen mucho espacio para evoluir. ¿Por qué? Porque son profesiones que, en general, están asociadas a las grandes áreas de evolución, que son las áreas tecnológicas. Lo que va a evoluir es la tecnología. ¿Entiendes? La enfermería puede evoluir porque la enfermería está muy asociada al contacto humano, normalmente, y eso evoluye. Pero no va a evoluir tanto como la tecnología. Y quien domina la tecnología va a dominar lo futuro. Y nosotros dominamos la tecnología. Por tanto, lo futuro es más prometedor para nosotros. ¿Entiendes? Y para mí eso es muy motivador. Significa que el futuro es nuestro, al contrario de otros. ¿Ok? Por eso yo acredito en el futuro para nuestro lado. Fiquei muito contente por perceber que há movimentações, há muita coisa a ocorrer aqui em Espanha, no sentido de realmente mudar. Para mudar, há que movimentar. E há movimentações. E isso é o princípio de tudo. Há que movimentar para que a mudança realmente possa ocorrer. Só para contextualizar um pouquinho de história em Portugal, para se perceber porque em Portugal a realidade é diferente da realidade espanhola. ¿Okay? Em Portugal, as profissões de técnicos de saúde se han criado en 1901. ¿Ok? Han surgido aquí en 1901. Lamento. Vamos a dar para atrás. Lamento. Queria mostrar isto porque ainda é do tempo da monarquia em Portugal. ¿Ok? E isso ha acontecido em 1901. Eu ha conhecido esta casa ainda porque ha permanecido durante muitos anos e quando ha hecho mi formación de técnico en 1989, isto existia ainda no Hospital Central em Lisboa. E isto ha criado, en 27 de diciembre de 1901, ha sido criado el primer laboratorio. Y en el laboratorio existía todas estas análisis. Y para estas análisis se han criado profesionales. Porque era fundamental existir la diferenciación. ¿Entiendes? Y se ha criado análisis anatomopatológica, análisis bacteriológica, análisis química, incluída análisis alimentar. Era uma questão premente na altura, saúde pública, porque a qualidade alimentar não era como é atualmente, entendes isso? Né? Então era fundamental bromatologia, a existência desse tipo de análise. Análise radioscópica, okay? Radiografia e fotografia, eletrodiagnóstico e eletroterapia. Este eletrodiagnóstico era um eletrodiagnóstico já associado a estudos de cardiologia. E a eletroterapia era um pouco aquilo que se faz atualmente no campo de fisioterapia, com a utilização de eletricidade para tratamentos físicos. E isso tinha, veja aqui, tinha o diretor-geral, que era o médico, repara, o médico, o preparador, nosotros. Y después un servidor que era el zelador que daba los servicios generales. Solamente esos tres profesionales, desde el principio. 1901. ¿Ok? Esta era la realidad que ha acontecido en Portugal. La formación, como entiendes, muy simple y era realizada en servicio. Este es el principio para percibir lo que ha acontecido en Portugal. Solamente en 1961 se ha creado un sistema de formación. 61. 60 anos depois, ok? E era uma formação que acontecia individualmente dentro de los hospitales. Não havia um sistema nacional de formação, ok?
En 77 se creó la carrera. ¿Ok? Y ese en 77 se llamaba Técnico Auxiliar de Servicios de Diagnóstico y Terapia. Servicios complementares de diagnóstico y terapia. En 77. Después, sí, vamos a definir as condições de admissão e duração dos cursos, porque se começou a organizar, então, a formação. Ok? Era obrigatório ter ano escolar, aqui, e 3 meses dessas pasantias. Essas pasantias, em Portugal, nós dizemos que são estágio, que significa que as pessoas vão para interno, para laboratório, para hospital, trabalhar lado a lado com seus pares e aprender internamente la profesión. Iría a pasar. Okay. Yo soy de anatomía patológica. Okay. Y para nuestro caso, nos llamábamos preparadores de laboratorio. Okay. Y teníamos estas características generales que eran lo que existía a data. Mas esto no es muy importante ahora y voy a avanzar un poco. Esto es una data muy importante. En 1980 se crearon los centros de formación. Estos centros de formación son la base de las facultades actuales. 1980 se han creado estos centros de formación que se han criado en las 3 ciudades principales de Portugal: Lisboa, Porto e Coimbra. Okay? Os cursos tinham cerca de 6 semestres. 6 semestres significa 3 anos. Cursos de 3 anos em 1980. Ou 80, neste caso, 81. Ok? Esta era a formação principal. A outra coisa que era muito importante, que eu queria destacar. Nesse tempo, desculpa, é aqui. Nesse tempo, repara aqui, orientação médica. Nesse tempo. Esta era o estilo de formato de los 3 anos. Teníamos, primeiro ano, formação básica, biologia, química, física, anatomia. Okay? Segundo ano, especialidade. Okay? Aí teníamos a formação mais específica dedicada ao curso. Terceiro ano, completo ano de internato, digamos assim. Okay? Isto ha funcionado assim. Este era para os colegas que estão aqui, que são de anatomia patológica, entendem isto que está aqui. Esta era a base do curso de anatomia patológica, na altura. Las disciplinas nucleares que teníamos. Em 86 se criou a Associação Portuguesa de Anatomia Patológica e também se han criado as associações profissionais de outras profissões, como cardiopneumologia, eu acho que tem aqui também, em Espanha. Cardiopneumologia. ¿Quién hace los electrocardiogramas? No. Sí. Coitados. No, digo isto, coitados dos pacientes. Porque não são bem servidos. Bom, e se ha criado um grande dinamismo associativo e se criaram as associações nesta altura. Em 85, nós temos 18 profissões em Portugal, de técnicos. Okay? E o termo auxiliar caiu em 85. Passou a ser técnico. Ponto. Okay? Atualmente é técnico superior. E depois se criou as regras. Carga de trabalho mínima, nesse tempo, carga de trabalho mínima 3.000 horas. E estou dizendo 1986. 3.000 horas nesse tempo. Ok? Outra coisa que é muito importante, que han falado aqui. Em 86 se criou um curso especial para os diplomados, que era o curso de ensino e administração. Isso ha dado a formação para os colegas poderem ascender a professores da escola e a coordenadores de los servicios.
porque se ha entendido que teníamos que nos ensinar a nós próprios e teníamos que nos coordenar a nós próprios. Não podia ser de outra forma. 86. Ok? Tenía que ser así. Para los pacientes, ¿entiendes? Isto é para los pacientes. Para servir los pacientes, sempre. ¿Okay? En 93, esta ha sido una gran transformación para nós. Habemos luchado muito para isto. ¿Okay? En 83, habemos sido integrados en la facultad, en una universidad, ensino superior. Y la escola se transformó en una escola técnica dos servicios de saúde, en una escola superior de tecnologia de saúde. 93. ¿Okay? E isto ha transformado tudo, porque significou que os colegas puderam ascender, tinham um bacharelato, podiam ascender a um máster, podiam ascender a um doutorado. Isso significou que nossos colegas podem ser investigadores principais, podem liderar o que quiserem, podem ascender, se quiserem, a um prêmio Nobel. Porque são como os outros membros da faculdade, como os médicos, como os biólogos, como os bioquímicos. Trabalhamos par a par. Entendem? Porque entramos par a par na universidade. Isso significou uma grande mudança de paradigma para a nossa situação. Pero temos que lutar muito. Temos que ir a la calle, temos que gritar muito, muitos dias, muitas vezes. Greve de fome, hambre. Sí, tenemos que hacer esto, dormir en la puerta del ministro, vigilia, bla, 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 todo esto, porque ninguém dá nada a ninguém. Tienes que entender isso. Ninguém vai dar nada a ninguém. Bom. Tivemos que publicar, porque nós temos, em 93, temos o ensino superior para o ensino, ok? Mas la carrera se ha mantenido una carrera de nivel medio. No tenemos carrera superior. Es una gran diferencia. Ensino sí, carrera no. Todo se va evoluindo. En 99 teníamos un bacharelato, pasamos a ter el bacharel de 3 anos, mais um ano com uma licenciatura, que eram os nomes portugueses. Não sei se existe paralelismo aqui com a Espanha, mas, bom... Después, felizmente, Bologna es fantástico y ha creado un sistema más armonizado en Europa y aquí se adecuó. Y nos en Portugal, otra vez, nuestra licenciatura en Portugal es una licenciatura de topo. Todas las licenciaturas en Portugal son de 3 años, como sociología, 3 años, línguas, 3 años. Tudo 3 anos. Nossas licenciaturas são 4 anos. Porque foi necessário uma licença especial do ministro, do presidente da República, para termos 4 anos. Para termos o estágio, entendes o estágio, as práticas inseridas no curso tituladas por la faculdade. Entendes isso? E temos 4 anos, uma exceção. Isso significa que temos 4 anos. Todos os cursos são de 4 anos, obrigatoriamente. Não há cursos de técnicos de saúde em Portugal de 3 anos. É proibido. Ok? Não é possível, não é autorizado. E outra grande transformação, de meu ponto de vista, que é a fusão entre análises clínicas, que era o curso que teníamos anteriormente, e anatomia patológica. E a adaptação ao modelo europeu, porque em Europa não existe a separação entre anatomia patológica e análises clínicas. Isso não existe em Europa. Só existia em Espanha e Portugal. E isso criava alguns obstáculos para a circulação. Era possível, mas criava um pouco obstáculos. Os colegas
podiam ir para outros países, mas tinham que fazer uma disciplina, tinham que trabalhar um pouquinho para demonstrar que sabiam, havia obstáculos. Agora não há obstáculos. Eu falo com estudantes que me dizem, automático. Podem ir para o Reino Unido, começam a trabalhar, quer dizer, não é automático por causa do Brexit, ok? Mas é muito fácil. E atualmente, sem grandes perdas de conhecimento, entendes? Perdemos um pouquinho. Os colegas de anatomia patológica me entendem. Perdemos, por exemplo, um pouquinho de microscopia eletrónica. Entendes? Não temos tantas aulas de microscopia eletrónica como tínhamos. Pero os estudantes podem, depois, fazer uma pós-graduação em microscopia eletrónica, se querem, como pós-graduado. Porque no curso de base não há tempo para dar microscopia eletrónica. Mas os colegas entendem que em anatomia patológica, microscopia eletrónica não é core. É algo que é um pouquinho mais diferenciado. O core é histopatologia, imunohistoquímica. Em Portugal, para nós, é tanatologia. Temos ciências forenses, temos citopatologia, temos patologia molecular. Esse tudo está no curso de base. Microscopia eletrónica já não foi possível. Tivemos que misturar e tivemos que tirar algumas coisas. Me faço entender? Pronto. Isto ha sido muito importante para a circulação europeia. Outra coisa, o nome do curso, isto é social e político, entendes? Mas para efeito em la sociedade, nos ha dado elan, entendes o que é elan? Muito superior. Ha aumentado el trend, la exposición social del curso. Y tenemos muchos candidatos que nos procuran como primera opción. Muchos. Actualmente, este ano, tivemos 55 vagas, plazas, em Lisboa, e tivemos quase 1000 candidatos. Para a segunda fase, isto é concurso nacional, porque em Portugal funciona com um concurso nacional. Para a segunda fase, ha sobrado uma plaza. Tivemos 240 candidatos para uma plaza. 240. Isto é em Portugal. Podia ser o mesmo em Espanha, porque os jovens são iguais. E entende isto? As práticas na profissão são as mesmas, porque o laboratório é igual e os pacientes são os mesmos. E o cancro é igual. ¿Entendes? As doenças são as mesmas e os patólogos são os mesmos. ¿Pô? Ok. Esto es la base del curso. Otra cosa que es muy importante, que quería destacar aquí, es que tenemos estas disciplinas todas en el curso y cuando contratamos profesores, por ejemplo, para anatomía nos contratamos los mejores médicos, que son doctorados. Para biofísica contratamos los mejores físicos, que son doctorados, porque estamos en una facultad y contratamos los mejores para dar las disciplinas específicas. No contratamos otros, ¿entiendes? Vamos buscar los que son los mejores. Y tenemos una agencia nacional de acreditación de ensino superior que no nos deja hacer de otra forma, porque van a certificar el curso. Y si no tienes doctorados, especialistas en la área y miembros internos, tienes que tener staff interno de la facultad, contratados como fixos, ¿entiendes? De la facultad. O curso não é autorizado. Porque somos obrigados a isto porque estamos em ensino superior. É um grado de ensino superior. Então, contratamos estes todos. Este é o curso. Entendes aqui? Vais a ver aqui, conheces as disciplinas. Colegas que estão aqui do laboratório clínico e biomédico, e laboratório de anatomia patológica, conhecem as disciplinas. Isto é histopatologia, microbiologia, está tudo aqui. Imunohemoterapia, que é banco de sangue, microbiologia, hematologia, patologia morfológica, biologia molecular, citohistoquímica, imunohistoquímica, isto é tanatologia, que é as autópsias,
Teremos também ciências forenses, está tudo cá. Se misturou os cursos, mas se manteve cá o sistema agora. Isto é o resumo do que é dito. Não vou parar aqui muito. Uma coisa que eu queria vos dizer é isto, porque é muito importante, porque há ouvido aqui, isto provavelmente me vão a odiar por isto. Se preparem. Tan. Bom, tens que estar em caráter paritário na equipa de saúde. ¿Sabes qué significa paritário? Lado a lado. Não podes entender isto. Isto não é paritário. Eu he ouvido aqui que não quero supervisão de enfermagem. E depois he ouvido, meu supervisor é médico. Não. Vais a saltar de um supervisor para outro supervisor. Podes me odiar por isso. Mas te vou dizer isto. Saltas de um supervisor para outro supervisor. Error. Tienes que trabalhar para ser vosotros próprios o supervisor de vosotros próprios. Não pode ser de outra maneira. Entendes? Senão só saltas de um para outro. E os defeitos que um tem, outro vai ter. Um vai querer vosotros como os criados e outro vai querer a mesma coisa. Por favor, paritário. Tens que trabalhar, esforçar, estudar organizações, estudar as necessidades de gestão e organização, preparar-vos como gestores, como líderes, estudar, porque a liderança se aprende. Demonstrar que são bons líderes e bons coordenadores. Preparar politicamente a situação e depois ascender a coordenadores dos serviços legitimamente porque são os melhores que enfermeros e melhores que médicos. Porque somos os coordenadores, porque somos os melhores. Não é porque somos isto ou aquilo, é porque somos os melhores coordenadores. Quando somos os melhores, não há como. Não há desculpas. Se somos os melhores, os outros argumentos que há contra são solamente argumentos políticos e argumentos corporativos. Quando temos razão, estamos corretos. E isso encosta os outros somente a uma parede, que é solamente a parede do corporativismo e de coisas que são puramente aleatórias. Agora, te vou dizer, dá muito trabalho. Sim, claro. Em Portugal também estamos lutando com isso há muitos anos. Repara, começamos em 1901. Também ninguém nos deu nada de graça. Também lutamos muito. Claro que também, te vou dizer, também tenho muitos colegas que pensam que tudo é dado. Que pensam que também não é necessário trabalhar. Que pensam que têm direito a tudo e não têm deveres. Claro que sim. Mas não pensem que são os técnicos. Há muitos enfermeiros que também são iguais. E há muitos médicos que também são iguais. Todas as profissões têm seu inferno. Não pensem que há as diferenças. É igual de país para país, igual de profissão para profissão. Só temos que fazer nossa parte. Só temos que contribuir com nossa parte. Se todos contribuirmos, não precisamos todos nós de ser santos, de ser mártires. Só temos que contribuir com nossa parte. Se todos contribuirmos com nossa pequena parte, vai a funcionar. Ok? Portanto, refletir, olhar para os exemplos à volta e vai a funcionar. Eu acredito que vai. Porque há exemplos de outros que funcionam. Por que não funciona para a Espanha? Por quê? Não há razão para não funcionar. Portanto, para mim, o caráter paritário é muito funcional. Provavelmente, alguns médicos que han trabalhado comigo,
queriam ser mis supervisores. Queriam, claro, nunca há deixado. Porque eu é que deixo, se eles são mis supervisores. Provavelmente alguns acreditam que foram. Mas eu trabalhava, a começar, os colegas que estão aqui de anatomia patológica entendem o que digo. Eu trabalhado praticamente toda a vida que ha estado no hospital, ha trabalhado em imunohistoquímica. Nunca um médico ha sido mi supervisor, porque eles não sabem, mas eu só lhe ha dado as lâminas que eu ha controlado. Nem sonham, não precisam de saber, entendes? Porque nós controlamos tudo no laboratório. Eu não tenho que dizer o que passa no laboratório ao médico. Não tenho que dizer, não lhe compete. Ele não é do laboratório. Colegas de anatomia patológica, entendem o que digo? Entendem? Pero tinha colegas que, uma gotita na lâmina, doutor, porque não queriam assumir a responsabilidade. E muitas vezes, porque trabalhamos com coisas muito complexas, todo o laboratório é complexo. Eu sou do tempo que não havia máquinas, tudo à mão. E eu sou do tempo em que não havia recuperação antigênica. Ok? Velho tempo, só havia enzimas para a imunohistoquímica, ok? E muitas vezes não funcionava. Mas eu não dizia nada ao médico, não precisava de saber, repetia no dia seguinte. E se me perguntava, o que passa com este caso? Eu dizia, o corte ha caído. Claro! Entendes isto? Não lhe compete. Estás entendendo? Não tenho que dizer tudo de minha vida. Porque não lhe compete. Eu sou mi supervisor. Era o que faltava. Entendes isso? Eu sou um profissional. E eu trabalho para o paciente. Não trabalho para o médico. Era o que faltava. Si está aquí algún médico, lamento, pero lamento. Esto es mi vida. El médico así probablemente va a hacer el mismo conmigo. Porque va a hablar para mí y te va a decir, ¿qué es esto? No te digo nada porque no te compete saber de mi vida. ¿Entiendes esto? ¿Y entiendes que el médico hace eso contigo? Entonces también entiendes que tú haces eso con el médico. Paritario. Tienes que entender outra coisa, tienes que entender todos os colegas como técnicos de saúde global. Quando vais a vir, provavelmente o tempo está passando. Sí. Claro. Pero veo que está tan bien la cosa que me da cosa cortarte eso. Tienes que vos entender como un técnico de salud global. Isso implica também que eu hacía isso com o médico porque assumia minha responsabilidade. Eu não era parvo. Eu sabia perfeitamente que estava dando o meu melhor para o paciente. Eu não estava em uma broma com o paciente, não era uma burla. Entendes isto? Estava dando o meu melhor. E se não dava a primeira, eu entendia porque eu estava dando o meu melhor. Ninguém ia fazer melhor que eu estava dando. Entendes isso? Porque não havia mais para dar. Não havia mais para oferecer àquele paciente. Entendes isso? Muitas vezes chegava a um ponto em que não era possível mesmo. Então aí eu dizia ao patólogo, lamento, ha tentado tudo, mas não é possível. E ele compreendia. Muitas vezes, outra coisa, eu chegava ao médico, explicava ao médico porque a marcação, porque muitas vezes não entende, explicava ao médico que uma marcação específica era inespecífica. E ele pensava que era positivo. Eu dizia, não, isso é inespecífico. Porque se vais a ler a bula do anticorpo, a ficha do anticorpo, vais a ler que provavelmente nesta zona, nesta célula, vai aparecer.
E por quê? Vai ler. Muitas vezes não leem, mas não é culpa deles, não têm tempo, têm outras coisas para fazer. A imunohistoquímica que era comigo, essa responsabilidade era minha. Entendes isso? Um médico não é um Deus. Não é Deus. Claro, é um profissional paritário. Temos que ajudar. Coitado. Okay. Pronto. Nós outros não somos... Coitado, claro, se está cansado, se cansa, tens problemas na vida, tens muitas coisas que atender. É verdade. És humano. O médico é humano, como nós outros e nós outros. Claro. Nosotros não somos manipuladores de técnicas. Nosotros somos criadores de técnicas. Nosotros somos melhoradores de técnicas. Somos investigadores de técnicas. Temos o dever de melhorar a técnica que lemos no livro e validar essa técnica. Crescer com as técnicas. Porque nós outros somos o melhor. Entendem isto? Nós outros somos... A sociedade deposita em nós outros a responsabilidade de conhecer as técnicas, não há mais ninguém. Portanto, a responsabilidade de dominar 100% das técnicas é nossa. Não podemos solamente chegar ali, aplicar a técnica, passado o tempo, vai. Isso não é possível, colegas. Não é possível fazer isto. Não podemos burlar os pacientes com esta atitude. Temos que dar o melhor, temos que ter os melhores controles e verificar se podemos todos os dias melhorar a técnica. Nem que seja 5%, 10% por dia. Entendes isto? A técnica tem que ficar o mais positiva possível. Se vamos identificar o vermelho de Congo ou outra coisa qualquer, temos que fazer o melhor contraste, o melhor resultado do exame que fazemos, porque não há mais ninguém. Ninguém, para além de nós, vai atender os pacientes. Essa é uma grande responsabilidade que temos. Entendem? Ok, pronto. Tenho que avançar porque podia falar. Eu posso falar muitas horas porque estou muito habituado às aulas e pronto. Tenho que avançar. Lamento-os. Portanto, temos estas responsabilidades. Nós temos que estar aqui. Este homem de vermelho que está aqui muito grandito. Temos que ser nós. Não é... Lamento. Este aqui não é o nhonhonhó, nem nhonhinhi, não vou dizer nomes porque sabem quem é. Somos nós. Estes somos nós, não são os outros. Ok? Porque nós é que sabemos da nossa parte da profissão. Não podemos esperar que sejam outros. Este aqui, entendem este? Somos nós, não são os outros. Temos que ser nós. E aqui este é nosso espaço, este é nosso local de trabalho, este é todo. Todo isto. E os governantes em Espanha têm que entender isso. Esto es la verdad. La formación continua, outro obstáculo. Tenho muitos colegas em Portugal que fazem o curso e terminou. Oh, no, muito trabalho. Não pode ser. Porque trabalhar em saúde não é solamente uma profissão, é uma missão. Se não estão preparados para isso, podem trabalhar em fazer pão ou pastéis ou outra coisa qualquer. Trabalhar em saúde é uma missão constante que ha abraçado no momento em que ha decidido seguir a profissão. Isso implica continuamente se formar en el melhor. E te ha dito, nós temos o grande futuro de estar com as tecnologias. Isso implica que temos grande futuro, mas com grande futuro vem grande responsabilidade e com grande trabalho, porque as tecnologias estão continuamente a virar. E nós temos que estar continuamente em formação. Este aqui é um diploma da Sociedade Internacional, a Academia Internacional de Citologia. Que quem é da anatomia patológica entende isso, temos que estar continuamente a validar e a fazer exame da academia para ter validação em citologia. Este aqui é só para vos dar um exemplo
de lo que existe atualmente em Portugal, e depois vou terminar, que é um curso de macroscopia, que significa que em Portugal nós habíamos empezado a dar formação em la parte de macroscopia, que é a abordagem das peças operatórias por técnicos, que era uma atividade que era médica, muitos anos, e agora em Portugal provavelmente 80% a 90% de todas as peças operatórias que chegam ao laboratório de anatomia patológica são abordadas por técnicos. E com todos os dados que temos atualmente, com muito maior qualidade. Os técnicos trabalham com muito mais qualidade do que os médicos. Claro. Não vou discutir porquê. Porque é óbvio. Não é porque são melhores. É porque por razões muito óbvias. Mas não vou discutir porque não temos tempo. É verdade. E porquê? Porque este ha sido um curso organizado a nível nacional. Não ha sido porque em mi laboratório mando eu e eu agora vou dar formação a mis técnicos e e agora tu sabes. Não, foi um curso nacional com princípio, meio e fim, formatado, com os melhores professores nacionais. Entendes? Não foi uma coisa de mi van de escada, mi quartito, vou decidir assim. Foi uma estratégia nacional. E como foi uma estratégia global, a nível nacional, ha funcionado. Pronto. Temos que honrar nossa história. Temos que dar o melhor a nossos pacientes. Temos que estar na liderança. Temos que ser fatores de desenvolvimento a nível nacional. E isto é nosso papel. Muito trabalho, na realidade, muitas coisas para fazer. Vou saltar aqui, só para mostrar as imagens finais. Isto vocês já entendem porque está implícito em minha charla. Esta é a Associação Europeia. Outra coisa que temos que interagir muito é a nível europeu. Ha dito, o presidente da Associação Europeia de Biomedical Scientists, em português, proximidade, da Associação Europeia de Radiologistas, português, mais proximidade, há que aproveitar, porque isso também funciona, ok? Isto é a luta, sempre é a luta. Ninguém te vai dar nada sem luta. Mais luta. Este é um canal nacional em que conhecem a carequita aqui? La calva? Que tienes que estar en la luta. ¿Ok? Aqui também. Repara, eu sou um académico atualmente, pero estou sempre en la luta, porque a mí lo que acontece en la profesión me impacta también. E de coração, eu também estou envolvido. Portanto, estou sempre lá. E isso é uma coisa que também nos move muito, que é a paixão. Entendes? De coração. Também temos que nos mover com isso. Porque se não há coração, se não há uma paixão aqui, nada vai funcionar. E eu me apaixonado por esta profissão quando la ha escolhido. Tinha 18 anos quando a escolhido. E isto é minha vida. Ok? Isso é muito importante também para todos. E esta é outra coisa que ha acontecido muito recentemente. Também conhecem a carequita, né? El Cavita. Este é um canal nacional também. ¿Por quê? Porque em Covid em Portugal, quem ha feito a coleta Covid? Ciências biomédicas laboratoriais. ¿Qué más? ¿Quién tenía los mejores conocimientos? ¿Quién fazia a melhor colheita com melhores casos com menor falso negativo, melhor falso positivo? Nós outros, claro. E aqui também, outro canal, porque as televisões estavam sempre, isso era muito importante para eles. E lá estávamos nós. Muitas graças.